Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como trabalhar com slide mestre, hiperlink, ações e como bloquear o clique do mouse e as setas de navegação e o enter para não avançar os slides durante a apresentação, ok? Então, para iniciar, eu estou com uma apresentação aqui que eu fiz referente ao programa 5S. Lembrando que não é o objetivo deste vídeo explicar como você implanta um programa desse tipo, ok? Mas apenas para facilitar o entendimento e o uso dos recursos já citados no início, ok? Então, eu gostaria de começar apresentando para vocês algumas diferenças de alguns slides dessa apresentação. Então veja, o slide 1 e o slide 2, eles são mais simples, eles têm apenas esse fundo azul e branco, ok? Do slide 3 até o slide 18, nós já temos alguns elementos a mais, no caso, essa faixa de menu na parte superior e essa graminha um pouco mais abaixo, certo? Do slide 19 até o slide 32, nós já não temos mais a graminha, mas ainda assim continuamos com o menu na parte superior, ok? Mas nesses três tipos de slide que eu comentei, ou seja, do slide 1 até o slide 2, esse fundo mais simples, do slide 3 ao 18 com a graminha e do slide 19 a seguir sem a graminha, o que é comum entre eles é esses elementos, olha só, o globo na parte superior esquerda, o texto 5S na parte superior direita e a frase no rodapé, ok? Como que eu faço para montar um slide desse tipo? Lembrando que, olha só, eu vou utilizar o slide mestre sempre quando as opções disponíveis aqui da guia Design do PowerPoint não me atenderem, não me satisfizerem, ok? Por exemplo, eu estou com a versão 2013 do Office e eu não acho algumas opções interessantes, então eu vou lá e personalizo. Como que eu faço isso? Eu clico aqui na guia Exibição e clico no botão Slide Mestre, ok? Percebam o seguinte, pessoal, quando você clica em Slide Mestre, você sai da sua apresentação, você é direcionado para esse outro ambiente. Então veja que aqui esses slides no menu à esquerda não são os slides que você montou ou pretende montar durante a sua apresentação, ok? Esse é um ambiente para você configurar o fundo e as propriedades da sua apresentação, ok? Então veja só, como eu disse para vocês, todos aqueles slides eles têm em comum o globo, o 5S e a frase na parte inferior. Por que vocês observam essas alterações? Olha só, porque sempre que você quiser esse recurso, você aplica nesse primeiro slide aqui, ó. Olha só, ele tem o nome, tema do Office, certo? Todos os elementos que você inserir no primeiro, ele vai replicar para os outros aqui embaixo, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu inseri uma imagem, ok? Um globo, aqui uma caixa de texto, 5S, utilizei o recurso de Word Art, e na parte de baixo, inseri uma caixa de texto, coloquei o meu nome e essa frase, ok? Veja que se eu clicar nos slides de baixo, eu já não consigo mais editar esses campos, certo? Porque uma vez inserido no tema, ele replica para os demais. Só que, como eu disse para vocês, do slide 3 ao 18, nós tínhamos alguns elementos diferentes, tá? E aí, o que eu fiz? Eu escolhi esse tipo, que nós chamamos aqui de layout. Então, eu escolhi esse layout chamado título e conteúdo e inseri os diferenciais, ou seja, eu quero, nesse slide, uma faixa aqui em cima, eu escolhi a cor laranjada, ok? E inseri também uma imagem de algumas gramas, vejam só, uma imagem normal, assim como o retângulo também, uma forma geométrica simples, ok, pessoal? Para os slides de 19 a 32, eu já escolhi esse tipo aqui, ó, esse layout chamado somente título, certo? Aqui eu mantive, aqui eu inseri mesmo a forma, né, porque, como eu disse há pouco, o único que herda é o primeiro. Como aqui eu inseri a forma, neste aqui eu também tive que inserir, ok? Eles são independentes.
E aí aqui na parte de baixo eu não inseri a grama, certo? Tudo bem por enquanto? Olha só, para não ficar só nas orientações, eu vou inserir algumas imagens nesses slides para vocês verem como é que fica. Então veja só, inserindo um elemento no slide 1 para ele replicar para todos. Vem aqui na guia inserir, imagem, vou escolher por exemplo essa bandeirinha aqui. Diminuir um pouco e deixá-la aqui mesmo, certo? Relembrando, inserir no tema do Office, ele replica para todos os outros layouts. É claro que para esse aqui, ó, ele ficou um pouco escondido, né? Mas se eu quiser deixá-lo mais visível, eu posso colocar um pouco mais acima aqui, certo? Pronto, olha só. Ok? Coloquei no tema e ele replicou para os demais. Se eu clicar aqui, ó, fechar modo de exibição mestre, ele volta para a apresentação e agora eu vejo que em todos os slides eu tenho essa bandeirinha, ok? Vou voltar lá na exibição, slide mestre, vou deletar essa bandeirinha, que não é o objetivo meu deixar essa bandeirinha aqui, mas colocar elemento diferente nesse slide aqui. Então, por exemplo, posso ir lá novamente, inserir imagem e escolher uma imagem qualquer. Lembrando que não necessariamente você coloque imagens, você pode colocar outros elementos, tá? Como eu fiz aqui, ó, inserir formas, tá bom? Você pode inserir o que você quiser no seu slide, certo? Onde eu vou deixar? Vou deixar aqui na parte inferior, certo? E mesma coisa, pessoal. Vou vir aqui em slide mestre, fechar modo de exibição para ver como é que ficou na minha apresentação. Então veja, o slide 1 e o slide 2 permanecem sem aquela imagem. Os únicos que receberam a imagem são os slides de número 3 ao slide 18, ok? Lembrando que essas alterações que você faz no slide mestre, quando você vai inserir um novo slide, por exemplo aqui, ó, página inicial, novo slide. Todos aqueles estilos, né, que nós chamamos na verdade de layout, eles já ficam disponíveis aqui para você, ok? Então, se você selecionar qualquer um desses aqui, ele vai substituir o fundo, ok? Vejam só, como nós inserimos essa imagem no slide mestre, eu não consigo fazer nenhum tipo de exclusão a partir da apresentação. Olha só, a imagem eu não consigo selecionar, nem o 5S. Apenas o título que faz parte do slide, ok? Mas o 5S não, a grama também não, a frase também não, inclusive essa última imagem, certo? Toda vez que quiser fazer a edição, exibição, slide mestre, vai no slide que você inseriu o elemento e aí basta deletar, ok? Eu tenho outros exemplos de slide mestre, por exemplo, um que foi desenvolvido na época da faculdade, olha só. Também com elementos simples, né, pessoal? Formas geométricas, você consegue fazer uma apresentação diferenciada, né, para não ficar aquele padrão Office, né? Você desenvolve o seu, pode colocar a sua logomarca, enfim. Olha só. E você continua trabalhando com o slide mestre e inserindo os recursos que você julgar necessário, ok? Vamos voltar para a nossa apresentação aqui. Tudo bem? Então, slide mestre, resumidamente é isso, pessoal. Agora eu vou continuar na apresentação explicando o seguinte. Esses elementos aqui da parte superior da apresentação, vejam só, não ficaram no slide mestre, que são essas opções ali, ó, o programa, fase de implantação, galeria de fotos, resultados, material visual e o botão de encerrar. Por quê? No slide mestre eu coloco aquilo que deve ser padrão em todos. E esses elementos aqui eu optei por colocar individualmente nos slides, porque vejam só, quando o usuário decide acessar qualquer uma dessas opções, eu destaco
essa opção com a mesma cor do fundo do slide. Então, por exemplo, vou colocar aqui no modo de apresentação para ficar mais fácil. Olha só, o usuário que não queira conhecer o programa, clicando nas opções aqui de baixo, ele pode simplesmente clicar no material visual e conhecer o que tem nessa aba. Vejam que a aba material, ela ficou destacada com a cor branca, ok? Se eu quiser clicar aqui em resultados, mesma coisa. Aí a aba resultados que fica destacada, e aí ele vai carregando conforme eu já inseri os elementos, as animações, ok? Mas isso aí é conteúdo para um outro vídeo, ok? O que eu quero destacar aqui para vocês é isso. Como as opções na parte superior têm cores diferentes, então eu acabei deixando individual nos slides, ok? Vou apertar o ESC aqui para sair do modo de apresentação, ok? Como que eu fiz esses elementos na apresentação? Olha só, eu inseri formas. Vejam só, esse retângulo cinza nada mais é do que uma forma. Então eu vim aqui em inserir formas, peguei um retângulo, desenhei um retângulo do tamanho, nas propriedades, né, que eu queria, e fui alocando eles um ao lado do outro, ok? Veja que essa divisóriazinha laranja nada mais é do que o fundo laranjado lá do slide mestre. Se você deletar aqui, por exemplo, olha só, qualquer uma desses retângulos é aquela faixa laranjada do slide mestre, ok? Mas aqui também não é o objetivo desta aula explicar como montar uma apresentação exatamente igual à minha, e sim o conceito e os elementos que você pode estar agregando na sua apresentação, ok? E aqui para inserir o texto, uma caixa de texto normal, certo? Fui lá inserir, caixa de texto, e coloquei as opções que eu precisava. Tudo bem, pessoal? Tranquilo por enquanto, né? Agora falando um pouco sobre hiperlink, que foi o que eu disse no início da aula, vejam só. Quando eu deixei a apresentação na tela cheia, né, o modo de apresentação, conforme eu clicava nos itens, ele me direcionava para slides específicos da apresentação. Isso é interessante quando você deseja montar uma apresentação que nem sempre ela segue uma sequência, ou seja, começa do slide 1, passa pelo 2, até chegar no último. No meu exemplo aqui, são 32 slides, ok? O usuário até poderia acessar a apresentação dessa maneira, mas dependendo do público, você pode optar em mostrar ou não alguns elementos, e aí só ocultando o slide você pode não conseguir o mesmo resultado, ok? Então, para trabalhar com hiperlink, pessoal, olha só, nós vamos começar. Na verdade, vocês observaram que a apresentação já está praticamente pronta, né? Mas eu deixei alguns itens sem os recursos para explicar para vocês. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no modo de tela cheia, o fase de implantação não me direciona a nenhum hiperlink, diferente dos demais, ok? Vou sair novamente, ESC. Como é que eu faço para inserir o hiperlink ou uma ação, tá? Você vai selecionar o item, no caso aqui eu estou selecionando fase de implantação, certo? E vou inserir um hiperlink por meio de um recurso chamado ação. Como que nós vamos fazer isso? Vamos clicar aqui na guia inserir e clicar aqui em ação, certo? Com a opção ação, eu consigo, além de configurar onde eu quero direcionar a apresentação, eu tenho a opção de colocar um som, ok? Então, para o menu na parte superior, eu coloquei um som para destacar o clique, ok? Então, na janelinha aqui na caixinha de diálogo, você tem a opção, ó, clique do mouse, qual a ação que eu quero. Por padrão vem nenhuma, você vai selecionar hiperlink para, e aí clicar aqui e selecionar a opção desejada. Tem várias opções, certo? Próximo slide, slide anterior. Eu vou clicar em slide para definir qual que é o slide que eu quero selecionar. Então clico aqui em slide. Eu quero
que ao clicar sobre o texto, ele me direcione para o slide 19, fases de implantação, certo? Selecionei o slide, basta clicar no botão OK. Aqui, como eu disse, o som, né? Eu marco tocar som e aí eu coloquei para todos eles esse aqui, clique. E aí basta dar um OK. Eu vou colocar no modo apresentação de slides novamente. Vejam só. Agora eu posiciono o mouse aqui em fase de implantação, clicando, ele já me direciona para o slide 19, onde eu tenho essas fases, ok? O que é interessante aqui, pessoal, é que olha só, depois, uma vez que o usuário entrou nessa fase, com esse recurso de hiperlink ações, o usuário ele vai onde ele quiser. Então, de repente, se ele quiser conhecer apenas a fase lançamento do programa, ele clica aqui e conhece apenas esse conteúdo. Vejam só. Aí nós temos as animações aqui em cada um deles, certo? Mas eu vou explicar como inserir um hiperlink também, tá? Então, ESC novamente. Nós estávamos aqui no slide 19, né? Então eu expliquei para vocês como inserir uma ação utilizando o som. E agora eu vou explicar como inserir um hiperlink. Mesma coisa, basta clicar no item. Posso vir aqui em inserir hiperlink. Por padrão, na caixa de diálogo ele já vem com essa opção selecionada, página web. No caso aqui da apresentação, nós vamos utilizar essa segunda opção, colocar neste documento, ok? E quando clicar nesse item, eu vou pedir para ele abrir esse slide, o slide de número 20, ok? É interessante destacar o seguinte: quando você utiliza a opção hiperlink, é muito parecida com a opção ação, só que na opção ação eu consigo colocar som, que é um diferencial, e na opção hiperlink eu consigo colocar dica de tela. Então, clicando aqui em dica de tela, quando a pessoa, além da pessoa abrir o slide desejado, quando ela posiciona o mouse sobre o hiperlink, ele exibe a mensagem que você deixar aqui como dica de tela, ok? Não vou colocar aqui, mas eu vou mostrar no próximo slide como é que fica, certo? Então, selecionei o slide 20, ok. Mais uma vez vou colocar no modo de apresentação, vejam só. Então, estou aqui na fase de implantação, eu clico na formação Comitê 5S, e aí ele carrega o slide 20, onde tem essas orientações e o que se espera em cada uma das fases. A dica de tela ficou aqui, ó. Lembra que eu comentei com vocês? Nesse slide eu já deixei pronto. Então, olha só. A dica de tela que eu coloquei foi o seguinte texto. Você pode colocar aí a mensagem que você quiser conforme a apresentação que você elaborar. Ok? Mais uma vez vou dar um ESC aqui, certo? E vejam só, pessoal, toda essa apresentação que foi montada, ela tem uma sequência, como eu disse, né? O slide 1 até o 32. E vejam só, se você colocar para carregar do início, apertar aqui F5, vejam só. O usuário clica nos hiperlinks, que eu já expliquei como insere, ok? E aí ele vai navegando, normal. Só que vejam só, mesmo você inserindo hiperlinks já com a ideia de direcionar o usuário a clicar nos itens, pode acontecer do usuário sem querer clicar em alguma parte do slide que não esteja com hiperlink e mesmo assim ele seguir para os próximos slides, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou clicar nessa placa, a princípio ela não tem nenhuma ação, nenhum hiperlink, mas vejam só, quando eu clico, ele acaba carregando outros slides. Vejam só, ele carrega na sequência 1, 2, 3 e assim por diante. Carrega a animação que eu deixei nesse slide. Vou clicar novamente em um elemento qualquer, na verdade vou clicar em qualquer parte do slide. Vejam só, ele vai seguindo a apresentação. Para evitar que isso aconteça, ou seja, para garantir que o usuário clique somente nos itens que ele precisa clicar, nós vamos fazer o seguinte, olha só, vou sair do modo de apresentação, apertar um ESC. É bem simples, vocês vão fazer o seguinte, você vai clicar aqui na guia apresentação de slides e aqui no botão configurar apresentação de slides,
No tipo de apresentação você vai deixar marcado essa opção, ó, apresentada em um quiosque, tela inteira, ok? E depois basta clicar no botão OK. O que muda a partir de agora? Vou colocar no modo de apresentação novamente. Se o usuário clicar em partes que não estão programadas, olha só, ele não avança, somente onde tem o hiperlink. Olha só. Como eu fiz há pouco, eu vou clicar na placa, ele não muda, ok? Ele só é direcionado nos botões ou nos hiperlinks criados. Por exemplo, eu posso acessar qualquer um dos itens, ok? Posso acessar as fases de implantação, como eu mostrei agora para vocês. Posso acessar qualquer uma das etapas, né, as fases. Veja, mesmo não sendo na mesma ordem, posso clicar na última, de repente clicar na segunda, ele carrega, ok? Galeria de fotos. No caso do programa 5S é muito interessante você fotografar, né, como as áreas estavam no começo e como as áreas estavam depois, ok? Lembrando que as setinhas aqui eu também coloquei hiperlink, a apresentação toda, né? A partir do momento que você utiliza aquele bloqueio que eu passei há pouco, aí não funciona mais nem o Enter, nem a setinha de navegação, o espaço, nem o clique. Então aí você só consegue trabalhar com os hiperlinks, ou se você colocar tempo na apresentação, né? Que é o que ocorre aqui nos resultados, ó. Ele carrega o gráfico, e aí para ele ir avançando, eu coloquei animação personalizada e coloquei um tempo para que cada uma delas tenha o efeito desejado, ok? Caso você não queira esperar os efeitos, aí sim o hiperlink funciona normalmente, ok? Temos aqui outros gráficos, alguns deles eu explico no canal como montar. Essa pirâmide etária aqui, por exemplo, mais à direita, ok? E aqui eu posso voltar, né? Ou simplesmente acessar um outro menu da apresentação, certo? Posso navegar livremente, posso voltar no programa, e aí a qualquer momento eu posso também clicar aqui no encerrar, certo? Se eu clicar aqui, ele sai da apresentação, ou eu continuo, volto acessando as partes que me interessam, ok, pessoal? Então o conteúdo do vídeo de hoje, nós vimos como trabalhar com slide mestre, hiperlink, ações e como bloquear o clique do mouse, a seta de navegação e o Enter para não avançar os slides, ok?